Eu devia ter uns 16 anos quando isso aconteceu. Meu nome é Barros e eu cresci numa cidade pequena no interior de Palmas. Naquela época, eu e meus amigos passávamos as tardes jogando futebol na rua. Era a rotina, gritaria, risadas, disputa para ver quem era melhor e, claro, a bola sempre acabava caindo no quintal de algum vizinho. Quase todos devolviam, quase. Tinha uma senhorinha na rua, dessas que à primeira vista parecem um doce, mas que nunca deixava a gente entrar para pegar a bola. Sempre que chamávamos no portão, ela aparecia com aquele olhar frio e dizia apenas: "Não", sem explicação, sem conversa. Com o tempo, fomos acumulando prejuízo. Bola estourava, sumia, ficava retida no quintal dela. E ninguém ali era rico o suficiente para ficar comprando bola toda semana. Foi quando um dos meus amigos teve a ideia. De madrugada a gente entra lá e pega tudo de volta. Sabíamos onde as bolas ficavam. No fundo do quintal havia um quartinho de ferro. Algumas vezes ele estava apenas fechado. Outras, ela passava correntes grossas pelo lado de fora, como se estivesse trancando algo muito mais importante do que bolas velhas. Esperamos o dia certo. Ficamos vigiando. Naquela tarde, a velha parecia inquieta. Andava de um lado para o outro. Em certo momento, atravessou o quintal carregando uma panela fumegante e levou para dentro do quartinho. Depois voltou, colocou correntes do lado de fora, entrou na casa outra vez e trouxe mais correntes. Essas deixou lá dentro. Achamos estranho, mas cada um tem suas manias. Quase no entardecer, o marido dela, um senhor magro e silencioso, também foi até o quartinho. Abriu a porta, entrou e eu juro que não sei se vi ele sair. Me distraí por alguns segundos e quando olhei de novo, a porta já estava fechada. A noite caiu. Ela trancou o portão principal, passou as correntes e nós vimos exatamente onde ela guardou as chaves. Esperamos a rua silenciar. Esperamos as luzes se apagarem. Esperamos a madrugada tomar conta. Pulamos o muro. Caminhei até o esconderijo da chave. Peguei com as mãos tremendo. Fomos, pé por pé, até o quartinho. Quando estávamos prestes a abrir o cadeado, ouvimos. Algo puxava as correntes por dentro. Um som pesado, metálico, força bruta tentando se soltar. Meu amigo sussurrou que podia ser um cachorro grande. Eu sabia que não era. Mesmo assim, enfiei a chave no cadeado. Girei. Abrimos a porta só uma fresta. E eu nunca vou esquecer o que vi. Lá dentro havia uma coisa enorme, curvada, respirando pesado, presa pelo pescoço com correntes grossas, pelos escuros, ombros largos demais para serem humanos, e aqueles olhos brilhando no escuro. Não era um cachorro, não era um homem, era algo no meio. Nós corremos como nunca corremos antes. Um dos meus amigos foi direto chamar o pai policial civil. Disse que a velha estava maltratando um animal. O pai chegou furioso, primeiro porque o filho estava na rua de madrugada, segundo porque já sabia da história das bolas e parecia ter encontrado a desculpa perfeita para tirar satisfação. Ele bateu na porta com força. Quando a velha abriu, ele já foi entrando, atravessando a casa até o quintal. Ela gritava atrás dele: "Não abra! Pelo amor de Deus, não abra!" Mas ele abriu e quase caiu para trás. Aquilo não era um animal comum, nem um homem. Era a criatura que ele só conhecia de ouvir falar em histórias antigas. Um lobisomem. No instante em que a porta se abriu totalmente, a criatura avançou. As correntes esticaram ao máximo. O som do ferro rangendo ecoou no quintal. Se não fossem aquelas correntes, nenhum de nós estaria aqui para contar essa história. Ficamos paralisados. Aquilo não podia ser real. Entre lágrimas e desespero, a velha contou tudo. Ela não deixava as crianças entrarem no quintal porque tinha medo. O marido odiava as bolas e as estourava por raiva. Mas o verdadeiro motivo era outro. Nas noites de lua cheia, ele mudava. E para proteger a rua inteira, para proteger a gente, ela o prendia ali, sozinha, em silêncio, carregando aquele segredo por anos. Depois daquela noite, nunca mais jogamos bola naquela rua. Meu nome é Raul. E o que aconteceu comigo há 7 anos ainda me persegue quando a noite fica silenciosa demais.
Sempre gostei de correr em trilhas. O som dos meus passos na terra, o cheiro de mato, o ar entrando pesado nos pulmões, aquilo organizava meus pensamentos. Era quase terapêutico. Naquela época, eu estava me preparando para uma corrida importante na minha cidade. Eu estava obcecado, disciplina total. Saía do trabalho por volta das 6, chegava em casa, tomava um banho rápido, comia qualquer coisa leve e seguia direto para o parque municipal. O lugar era bem cuidado, iluminado, pista asfaltada, gente treinando, famílias caminhando. Seguro. No meio do parque havia um pequeno bosque, uma trilha de terra batida serpenteando por entre árvores antigas, cheia de raízes e desníveis. Durante o dia era ótima. À noite, quase invisível. Já tínhamos pedido iluminação várias vezes, mas nada era feito. Naquela noite, estranhamente, não havia ninguém. Nenhum corredor, nenhum casal caminhando, nenhum grupo conversando perto dos bancos. Só eu. Lembro de ter pensado que aquilo era perfeito. Pista livre, podia forçar o ritmo. E então tive a ideia estúpida. Decidi treinar na trilha escura. Na minha cabeça, aquilo me daria vantagem. Se eu aguentasse aquele terreno irregular, cheio de obstáculos invisíveis, estaria mais preparado que qualquer outro competidor. Entrei no bosque. A primeira volta foi intensa. Raízes surgiam do nada sob meus pés. Galhos arranhavam meus braços. A respiração ficava pesada no silêncio abafado entre as árvores. Quando olhei o relógio, já passava das 11h30. Pensei em ir embora, mas quis mais. Só mais 2 voltas, falei para mim mesmo. Na segunda volta, tropecei logo no início, quase caí. Continuei. Foi então que senti. O ar parecia diferente, mais frio, mais denso, como se a trilha tivesse se fechado ao meu redor. O silêncio ficou pesado demais. Nem inseto se ouvia. Meu instinto gritou para ir embora. Decidi que não faria a terceira volta. Saí da trilha de volta para a parte iluminada do parque. E foi ali que vi. Debaixo de um dos postes de luz, parado, estava algo que não deveria existir. Era enorme, alto demais para ser um homem, largo demais para ser um animal comum. O corpo lembrava o de um lobo, mas distorcido, exagerado. Ombros largos, braços compridos demais, garras que refletiam a luz do poste. O pelo era escuro, quase absorvendo a iluminação. E o cheiro, um fedor forte, ácido, como carne apodrecida misturada com terra molhada. Os olhos brilhavam. Não como o reflexo, brilhavam de dentro para fora. O medo não veio como grito, veio como gelo. Subiu pelo estômago e paralisou meus músculos. Aquilo não era natural, não era humano, não era um animal comum. Eu sabia o que era. Lobisomem. Eu tentei agir normalmente, não correr, não provocar. Virei de lado e comecei a caminhar devagar, como se não tivesse percebido sua presença. Mas algo dentro de mim dizia que ele já sabia que eu estava ali, já tinha sentido meu cheiro, já tinha decidido. Não resisti e olhei para trás. Ele não estava mais sob o poste. Sumiu. O parque, que antes parecia aberto, agora era um labirinto de sombras. Meu coração disparou. Havia um banheiro público ali perto, aqueles blocos de concreto com portas de metal fino. Corri. Entrei no banheiro masculino e tentei trancar a porta. Ela não fechava direito. Sentei no chão e apoiei os pés contra a porta, empurrando com todas as forças. Foi então que ouvi. Passos pesados, lentos, circulando o prédio. O som das unhas raspando o concreto. Ele estava me farejando. A respiração vinha de fora, profunda, irregular, muito próxima. Se ele resolvesse forçar a porta, eu não teria como impedir. Eu não tinha arma, não tinha força, não tinha saída. Só rezava em silêncio para que ele se distraísse, para que algo o afastasse. Não sei quanto tempo fiquei ali. Minutos, horas, o tempo deixou de existir. Lembro apenas do sol atravessando a pequena janela alta do banheiro e de batidas na porta. Ei, tem alguém aí? Era o zelador. Eu não conseguia me mexer.
Quando finalmente abri a porta, ele me olhou com estranheza, sujo de terra, olhos vermelhos, tremendo. Contei o que tinha visto. Ele empalideceu. Não riu, não duvidou. Ficou em silêncio por alguns segundos e depois disse apenas: "Você não devia correr na trilha à noite." Ele me ajudou a sair. Caminhou até a entrada do bosque, olhou para